Bem, a gente precisa de pensar de uma forma diferente. Eu estava pensando, e as pessoas falam que o capitalismo é algo negativo e que a desigualdade é uma coisa ruim, mas poucas pessoas param para pensar realmente no que a desigualdade proporciona para a gente. Como assim? O que a desigualdade proporciona para a gente? Ah, você só está falando isso porque você não nasceu em um contexto escasso ou porque você não é pobre. Mentira, eu vim da favela, eu vim de uma área bem escassa e eu tenho propriedade para falar como uma pessoa que bom, enfim. A desigualdade, ela nos proporciona diversas coisas, como o próprio desenvolvimento. Como assim? Você quer ser alguém melhor para ganhar mais, você precisa de trabalhar mais para receber mais. Isso seria o capitalismo. Bem, o que a desigualdade se encaixa? Ela se encaixa ali que ela não vai ser igual para todos. Se eu me esforço mais do que você, a gente já entrou em um desequilíbrio, a gente já entrou em desigualdade. Porque se eu me esforço mais, eu obviamente devo receber mais. Onde que essa questão entra em conflito com a sociedade? Bem, quando existe corrupção no governo. Por quê? Se existe corrupção no governo, a gente tem um fator X que problematiza o seu desenvolvimento. Que seria o quê? Você paga imposto para receber seu salário, você tem que pagar seus impostos, né? A empresa tem que pagar impostos para te pagar. Você tem que pagar imposto para comprar seus consumo geral e no dia a dia. Então, basicamente, você tem que pagar tanto imposto hoje que você não se desenvolve se trabalhar mais. A classe trabalhadora, no caso, ela continua trabalhando, ela trabalha mais, ela se esforça mais, mas continua recebendo o mesmo tanto, o que não é o capitalismo, porque o capitalismo, ele propõe que quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar, entendeu? No caso, a gente tem aí uma desigualdade injusta, que seria o Estado roubando pessoas trabalhadoras. Isso não tem nada a ver com o capitalismo. Ah, mas o capitalismo que faz os políticos pensarem desse modo. Tá bom, o capitalismo também faz os bandidos quererem roubar para poder ter dinheiro para comprar. Isso não justifica a ação do ladrão de roubar. É um exemplo bem claro, mas assim, no geral é isso que acontece. Os políticos roubam da classe trabalhadora e a classe trabalhadora às vezes culpa o capitalismo porque os políticos roubaram. Não, a gente não tem que culpar o capitalismo. A desigualdade, ela é necessária. Ela é necessária. Você precisa de trabalhar mais se você quiser ganhar mais. Isso deveria ser uma lógica. O problema só entra quando a política impede que quem trabalha mais ganhe mais. Ela quer igualitar as coisas, ela quer transformar tudo num joguinho de compra de voto. Às vezes as pessoas entendem mal auxílios, elas veem um auxílio e falam bem assim, pô, um auxílio vai ajudar uma mãe que teve 10 filhos. Mentira! Se uma mãe que tem 10 filhos receber R$ 150 por cada filho, mais 600 do Bolsa Família, ela não vai ter condição de dar um futuro bom para essas crianças. Essas crianças, elas podem até ter o que comer, mas elas vão crescer de maneira escassa e ainda assim vão crescer de maneira desigual. Então esse auxílio, no mais, ele só funciona como uma forma de comprar votos. Uma boa ideia para construir uma política de auxílio às famílias seria tomando esses 10 filhos dessa mãe. Ah, mas isso seria algo cruel. Não seria cruel se a gente colocar essas crianças dentro de um orfanato e ao invés da mãe receber esse valor do auxílio, esse valor vai tudo para esse orfanato, entendeu? Ah, esse orfanato faz o quê? Bom, esse orfanato é uma escola, como se fosse uma escola militar que cuida do desenvolvimento intelectual das crianças durante a infância. E a mãe, ela fica aberta a visitar essas crianças durante algum período, ela pode fazer isso. Porém, se essas crianças crescerem com essa mãe no dia a dia, que não teve condições para sustentar essas crianças vão crescer de forma escassa, não terão como se desenvolver. Portanto, eu acredito em uma coisa bem simples. A desigualdade existe porque a política, ela implementa de forma injusta que o trabalhador não se desenvolva, pois ele precisa de pagar uma enxurrada de impostos. E antes, mais que fosse a gente pagar imposto para o dinheiro ir para auxílio, a gente sabe que não é só para auxílio que nosso dinheiro vai. Nosso dinheiro vai para muito vagabundo aí, que pega e vai para outros países aí de jatinho aí, só para curtir festa e suspeito, entendeu? E vocês sabem que isso acontece, mano. E a minha questão é, por que a nossa sociedade, ela aceita que isso aconteça? Porque a partir de um momento que, porra, todo mundo sabe que tem algo de errado, mas ninguém fala nada, a gente está ali seguindo um roteiro que não faz sentido, entendeu?
A nossa geração atual, a geração Z, a geração aí dos moleques que fala aí 6-7, que faz essas idiotices aí, bestagem, é uma geração que ficou completamente lesada pela geração passada, entendeu? Porque as pessoas abriram mão de fazer algo contra essa política. As pessoas aceitaram. A gente tinha aí candidatos antigamente que, Enéas, que era um cara formado, a gente tinha candidatos aí que eles tinham uma visão clara do mundo. Logicamente, esses caras foram lesados pelos sistemas da época. E, assim, é possível compreender por que as pessoas não votaram nesse tipo de gente. Igual hoje a gente tem uma mídia aí que faz as pessoas acreditarem que o governo ele é algo que está ajudando, às vezes com Bolsa Gás, às vezes com Bolsa Família, às vezes com auxílio. Cara, não está ajudando, velho. Está piorando a situação. A desigualdade ela tem que existir para gerar uma necessidade de trabalho. Como assim, cara? Como assim tem que existir? Eu não estou dizendo que pessoas precisam passar fome. Isso é uma lógica totalmente diferente. Se a necessidade existe, as pessoas buscam trabalhar para solucionar essa necessidade, elas já não passam mais fome. Isso já é o fim da desigualdade que as pessoas pregam contra o capitalismo. Entendeu? As pessoas trabalharem e conseguirem se alimentar. Elas tendo o básico, agora elas precisam trabalhar mais se elas quiserem estar em um patamar mais avançado. Se ela não tem coragem de trabalhar mais, se eu me esforço mais do que essas pessoas, eu vou ter que receber mais, entendeu? Isso é a lógica. Você precisa de trabalhar mais para receber mais. Não tem o que fazer, a não ser que você use isso aqui, o conhecimento. Mas nem todos têm a mesma oportunidade, nem todos nascem em famílias ricas. Justamente, a gente não vai capacitar crianças com famílias dando auxílios para as mães, para a família ali, R$600 e R$1.500. Aí eu volto na questão anterior, que o auxílio deveria ir para uma instituição que pegasse e abrigasse essas crianças, entendeu? Desse uma condição para essas crianças estudarem e aprender e desenvolvessem um pensamento crítico logo na sua infância, um intelecto, né, uma forma de pensar, até porque a gente sabe que o que acontece quando uma família cresce de uma maneira desamparada assim, uma mãe às vezes sem a falta de um pai, com a falta de um pai, né, com 10 crianças ali, 5 crianças, até 3 crianças, uma mãe não consegue trabalhar. Essa mãe não consegue realmente sobreviver ali de uma forma produtiva, até para a sociedade no geral. Essas crianças, elas vão fazer o quê? Elas não vão ter o apoio necessário para se desenvolver de forma intelectual. Lógico que vai ter sempre a exceção, mas a exceção não é o nosso foco. A gente está focando aqui, no caso, na maneira geral. Entendeu? Essas crianças elas vão crescer de forma desamparada e possivelmente, como eu vi muitas vezes nas comunidades aí, crianças se tornando traficantes porque não tem condição não tem condição intelectual para trabalhar de uma forma honesta, entendeu? Não tem sequer um caminho, uma visão de um caminho que poderia seguir, entendeu? Então, eu sou totalmente a favor que existam instituições que abriguem essas crianças, porque isso sim seria uma equidade, entendeu? Isso sim seria uma equidade. Tirar essas crianças de conceitos ali, de perspectivas que elas sequer poderiam aprender algo, levar elas para uma instituição onde elas podem estudar, desenvolver seu intelecto e, portanto, se tornarem boas pessoas para a sociedade. E assim também ajudando a própria mãe, às vezes, a se desenvolver. Porque se a gente tem uma mãe ali que pode se desenvolver, bem, eu não sei lá bom, não tem mais o que falar. Outra sua ideia também seria a mãe pagar um certo valor para essa instituição obrigatoriamente, como um certo tipo de multa, porque senão a gente ia ter uma superlotação nesses orfanatos, já que as pessoas não iam parar de fuder aí com o nosso Brasil. As pessoas acham que é simplesmente ir lá, fuder, fazer um filho e pá. Não, cara, não é assim. As crianças, elas têm sentimentos, elas crescem, futuramente se tornam pessoas desequilibradas, entendeu? Se a gente não tem como planejar uma criança, não tem como ter um filho no Brasil. E isso deveria ser em qualquer lugar do mundo, mas eu vou citar essas perspectivas só para o Brasil, porque é o país em que eu vivo e eu não quero que eu viva em um país fudido nos próximos anos. E eu sei que isso vai demorar muito para mudar, mas eu vou fazer o necessário para levantar minhas ideias ao máximo.
E também, logicamente, essas ideias estão abertas a novas reflexões que eu mesmo vou fazer e posso alterar alguns conceitos nela. Porque, bom, o saber ele é uma mudança constante. A ciência, ela se baseia em observações que a gente tem ao decorrer do mundo e pode ter coisas que eu não observei ainda, que eu preciso de observar e considerar para expor minhas ideias de maneira integratória, integrativa, sei lá como é que fala essa porra. É isso aí mesmo, galera. É nóis, meu nome é Alvarez, eu tô aqui pra ajudar essa sociedade a se desenvolver aí e me desenvolver nessa porra de sociedade que a gente tem hoje. É isso, caralho. Vamos pra cima. Alensan, fogo nas canelas, caralho.